Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma leitura coletiva da obra Poder e Dinheiro. A gente hoje, nesse último encontro de 2022, um tema natalino, a gente vai ver depois o Mário Jorge fazendo uma apresentação do Quebra-Nozes. Então não percam o final desse vídeo, vai ser bem interessante. E hoje a gente, de um jeito ou de outro, vai dar conta do volume 2. A gente tem 3 itens do capítulo 17, que a gente abriu na nossa última reunião, e a gente vai dar conclusão a esse capítulo e, por consequência, ao volume 2 da obra Poder e Dinheiro. Bom, dito isso, eu passo a palavra para os meus colegas de mesa, que estão aqui ávidos por discutir essas últimas páginas do nosso querido segundo volume, que já nos acompanha há cerca de 1 ano e meio. Então, com isso, passo a palavra a vocês e aguardo as questões que a gente vai discutir aqui. Bom, vamos lá. Caio, tem alguma questão que queira introduzir aí? Eu acho que eu queria começar falando que no último encontro que a gente teve, o professor Mário Jorge, mencionou que esse livro, diversas vezes, ele tem um caráter explicitamente político, né? E eu confesso que não tinha reparado isso tanto até ele falar, mas agora, especialmente nessas 3 sessões que a gente vai discutir hoje, isso me parece que ficou bastante evidente. Não sei se por causa da própria natureza dessas sessões que exigia isso, ou se é porque eu comecei a prestar mais atenção nisso. Mas a primeira vez que isso ficou bastante claro para mim foi logo na página 629, onde ele diz assim: a pobreza voluntária era, em suma, uma opção de marginalidade. Os seus ideólogos não representavam a classe dos servos ou a raia miúda das cidades na luta contra a aristocracia, tanto rural como urbana. E agora, principalmente aqui. Para os adeptos incondicionais da pobreza voluntária, o inimigo era a totalidade da ordem vigente, e os míseros camponeses ou trabalhadores dos ofícios faziam tanto parte desta ordem como os mais suntuosos senhores. E a princípio essa afirmação pode parecer um tanto solta e não fica tão claro o sentido dela, porque embora seja explicitamente político, ele não fala de maneira muito aberta porque que isso é uma questão. E eu fui entendendo no decorrer da leitura que isso é uma questão fundamental para ele, porque a pergunta que ele está se fazendo basicamente é: por que todas essas pessoas que de alguma forma estavam alheias ao regime senhorial ou eram oprimidas e exploradas por esse regime não se uniram e derrubaram esse regime, né? Então é mais ou menos isso que ele está tentando responder aqui. Ele fala justamente que esses adeptos da pobreza voluntária, que representavam então uma espécie de contestação desse regime, desse sistema, eles, ao invés de se unirem, por exemplo, a esses míseros camponeses ou trabalhadores dos ofícios, viam eles também como uma espécie de oposição a eles, né? Porque, enfim, por causa da formulação ideológica que teve esses movimentos de pobreza voluntária, etc., e não conseguiam perceber o tanto que compartilhavam com eles, né, em relação a esse sistema, a sua posição periférica ou alheia a esse sistema, né? Então, acho que é mais ou menos isso que ele está tentando responder aí. E eu fiquei até me perguntando por que ele não fala isso mais abertamente. Eu acho que é explicitamente político, ou talvez abertamente político, mas não tão explícito, no sentido de que ele em nenhum momento do texto vai falar. Essa questão é importante por isso, porque eu preciso saber por que não houve um movimento mais amplo de contestação do regime, por que essas classes, não sei se dá para chamar assim, se uniram, sabe? Eu acho que tem várias questões aí, né? Durante essa semana, em algum momento, ontem, o Eduardo me mandou um zap, né, em que ele fazia a observação que ele pratica aqui de forma muito mais explícita a proposta dele de uma história do não, né? Então, primeiro deixar claro, o João Bernardo é um autor, um colaborador muito frequente, né, de um coletivo chamado Passa a Palavra, né, para o qual ele escreve com alguma frequência. Eu mesmo já escrevi
escrevi junto com o Caio sobre, não o Caio que está aqui com a gente, mas o Caio Fel, que é um orientando, que trabalha com escandinavística, escrevemos sobre a guerra na Ucrânia para esse coletivo. Um coletivo muito interessante, muito bom nível, e para o qual o João Bernardo colabora com muita frequência, né? E ele escreveu lá recentemente uma proposta sobre a qual nós já havíamos conversado há algum tempo, porque ele já fala desse tópico num outro trabalho anterior dele, né? E nesse site, no Passa Palavra, para quem tiver interesse, está lá uma entrada com uma historiografia do não, se eu não me engano. É o título que ele deu, né? Porque numa obra anterior, numa palestra que o João Bernardo fez há muitos anos e que foi publicado num artigo pequeno, breve, que a gente já referiu aqui também, ele propõe, né, de uma forma muito direta, que a história só poderia ser plenamente científica quando fosse capaz de explicar não só o que aconteceu, mas fundamentalmente aquilo que não aconteceu. Né? Que a cientificidade plena da história dependeria da capacidade dela de explicar, né, aquilo que não ocorreu. Né? E conversando com ele, inclusive, estimulando a tratar um pouco mais do tema, ele publicou, então, posteriormente, recentemente, até no Passa Palavra, um breve texto em que ele aborda essa proposição de uma historiografia do não, né? Avançando nessa proposição anterior, que é muito breve, muito restrita e muito direta, e que ele propõe que a história deveria tratar, inclusive, portanto, não só daquilo que aconteceu, mas daquilo que era possível, né? Que existia em potência, era uma possibilidade que, no entanto, não se verificou. Ele diz que em cada presente, né, ao contrário daquela sensação que a gente tem de que a história caminha necessariamente numa linha reta em direção ao nosso presente, em cada ponto do passado, a história convive com diferentes possibilidades de desenvolvimento, né? Cada presente supõe futuros diversos possíveis, né? Diversidade em meio à qual uma se impõe, né? Digamos, vence e se impõe, né, no desdobramento da história. E a proposição de abordar aquilo que não foi é justamente a perspectiva de que o historiador trate, em cada contexto, das possibilidades de futuro que estão manifestas naquele presente e que, no entanto, não se efetivaram, foram vencidas, né? Não, mas que, como possibilidade, já têm realidade, já são parte da realidade quando se manifestam como possibilidade, né? Então, de fato, depois desse trabalho dele, depois de pensar mais sobre isso, é que eu fui também verificando o quanto ele já vinha praticando essa proposição nesses 3 volumes do estudo dele, Poder e Dinheiro, e certamente outras obras, né? A frequência com que ele tenta explicar por que uma possibilidade dada não se efetiva, não se manifesta, né? E por que, inclusive, uma aspiração potencial também não se viabilizou, né? Também não se efetivou, né? Então, de fato, ele faz isso, né? Aí eu atentei para esse aspecto, ele faz isso com frequência. Então, na verdade, a proposição de uma história do não é uma proposta de uma história que venha a ser feita, de uma história que ele já faz de alguma forma, né? Ainda que talvez não alertando, não chamando atenção para que a esteja praticando, né? Então, acho que aqui a gente tem um nível disso, né, Caio? Talvez aqui menos no sentido, né, de uma história que não foi, né, de explicar uma possibilidade que não se manifestou, mas talvez explicar aqui uma aspiração, né, que não se efetivou, né? Por que os setores sociais subordinados, né, experimentaram limites enormes, né, a qualquer possibilidade de uma coesão dos setores subalternos para que dessa coesão pudesse decorrer alguma ação efetiva, né? Alguma ação concertada contra a estrutura dominante e opressora que configurava o feudalismo, né? E aí, em muitos momentos do livro, ele opera nessa perspectiva, né? E eu entendo a questão do Caio quando ele faz referência a uma postura política, né? Porque eu acho que eu diria, acho que essa é uma proposição
intrínseca a uma perspectiva marxiana de história, né? Eu acho difícil você produzir história marxista no melhor sentido da palavra, né? Sem que tomadas de posição, sem que perspectivas como essa se manifestem, né? Eu acho que, infelizmente, talvez o leitor corrente esteja mais acostumado com perspectivas nessa natureza decorrentes de um marxismo dito reducionista, mecanicista, né? Em que o caráter apologético, né, decorrente muito mais de um anseio do autor do que da análise efetiva, do trato efetivo, com a documentação, né, com os materiais históricos, né? E aí a gente pode incorrer numa história que fica reduzida, né, digamos, a uma expressão ideológica muito evidente, muito pouco pautada, né, no estudo consciencioso dos materiais e tudo mais, né? Agora, aquela história que cartilhesca, né, que a minha geração, por exemplo, conheceu, né? Agora, eu acho que uma história marxista sem posições como essa, né, é uma história que me parece não fazer jus à proposição de ser uma história marxista, né? Porque eu acho que fica claro, em primeiro lugar, que não é possível produzir história a partir de um ponto de neutralidade, né? Que o ponto de neutralidade para aqueles que o pressupõem costuma ser, ao contrário disso, fazer história a partir de uma perspectiva de uma visão dominante, tá? Daquela visão que era dominante e hegemônica no contexto em que o próprio historiador analisa. Então, fazer história embute sempre um projeto político, uma expressão política, seja ela evidente, claramente assumida, né? Ou seja ela, ao contrário, escamoteada por trás do pressuposto de uma neutralidade, né? Então, acho que sim, eu acho que essas tomadas de posição são muito claras. Acho que desde o primeiro livro, né, eu vejo embutido aqui, nesses estudos, uma grande lição acerca dos processos de dominação na história, das possibilidades de resistência e dos limites da resistência, né? No volume 1, ele pretende abordar, por exemplo, claramente por que o campesinato independente foi vencido, né, nos confrontos que travou no fim do mundo antigo, né? Ali ele assume a perspectiva de que, na medida em que o campesinato independente se apoiou na aristocracia para confrontar a estrutura imperial romana, né, se dessa conjugação decorreu para o campesinato a possibilidade de vencer a estrutura imperial romana, implicou, por outro lado, numa derrota em benefício da aristocracia e da dominação que se implantou, né? Portanto, eu acho que é por isso que eu me identifico tanto com eu invejo esse livro, né, no bom sentido, né? Porque é a história feita de uma forma que me apaixona, né? Que é essa possibilidade para aquela frase vazia de que o passado ilumina a ação no presente, uma frase que pode ser vazia se ela não for bem esclarecida, né, em termos de como pode ser, né? Para mim, aqui a gente tem nesse livro, inclusive, uma lição enorme de um processo histórico no qual uma aliança de classe decorreu na derrota, né, de uma classe e como é que ela foi submetida a partir de um processo de aliança, né? É um ensinamento que ultrapassa o contexto específico que é analisado e nos diz muito sobre os processos históricos de dominação, de resistência e dos limites dessa própria resistência, né? Então eu diria que sim, cara, e diria que é o que talvez o que mais me apaixone, além da enorme erudição, o que mais me apaixona é que essa erudição não escamoteia, não traveste, não esconde posições políticas, ao contrário, elas são claramente assumidas no decorrer do livro. E quem tem canela que as proteja, né? Porque ele sai chutando tudo. Sim, sem dúvida. A gente já falou sobre isso, inclusive, né? Tem uma nota que ele sai dando porrada para um lado, depois dá porrada para o outro, não sobra pedra sobre pedra. Eu acho que além de um estilo, aquilo eu ensaiei uma hipótese, foi na reunião passada, né?
de que talvez o fato dele não ter uma inserção formalizada no mundo acadêmico o proteja um pouco mais dos rapapés do mundo acadêmico, né? E a gente vê isso pegando outros exemplos monstruosos, né? O próprio Marx, o próprio Thompson, né? Cujo vínculo com a universidade foi sempre um vínculo um tanto marginal, na medida em que ele dava uma espécie de um curso de extensão para trabalhadores, né? Então, acho que, não sei até que ponto, mas se é uma hipótese razoável, né? Pensar que essas pessoas que viveram, de alguma forma, né, com uma inserção limitada no mundo acadêmico, de alguma forma os protege também, né, desses rapapés que você acaba criando, né, que parecem ser obrigatório na ética acadêmica, ou na moral acadêmica, não sei exatamente o que é, né? Mas esse negócio da história do não que eu estava te mandando mensagem àquela altura, Mário, alguns dias atrás, é porque o que me pareceu muito interessante era aquela coisa do... Quando ele está falando por que não tem... Ele tenta explicar por que não acontecem movimentos de heresia significativos na Península Ibérica. E esse pareceu para mim um ponto interessante. Olha, não aconteceu porque ali o regime ainda tinha possibilidade de expansão em função da fronteira ainda relativamente aberta, dos processos de imigração constituídos ali pelo caminho de Santiago de Compostela e tal. E tanto é que o que ele vai apontar, né? E aí esse foi o ponto que me chamou a atenção, né? Ele tenta dizer por que não teve um movimento naquela região específica. E esse para mim foi um dos pontos mais interessantes dessa sessão que a gente leu. E ao mesmo sentido é que quando começam a aparecer esses movimentos na Península Ibérica, já denota uma crise generalizada do regime, que é o que ele vai trabalhar no último volume. E aí a gente volta num ponto, mas esse foi um outro elemento que também a gente começou a trocar ideia na reunião passada, do quanto que ele vê a ideologia como uma manifestação quase que só se expressa no momento em que a luta de classes se avoluma, né? Em momentos de estabilidade, a ideologia não aparece na obra, né? Então também tem esse ponto a considerar. Então, gente, sobre essa questão da história do não, eu não sei acho que vocês vão lembrar melhor que eu dessa referência, mas eu acho que é no final da introdução ou da formação da classe operária inglesa, ou talvez seja no finalzinho da introdução do Costumes em Comum, o Thompson fala algo muito similar a isso. Eu lembro bem de uma frase que vai ficar meio solta, mas era algo como: porque é importante estudar esse passado e as possibilidades de futuro que existiam nesse passado, porque as lutas, alguma coisa assim, as lutas que perdemos no passado na Europa ainda existem, podem existir, por exemplo, na América ou na África. Vocês lembram de alguma coisa assim? Eu tô tentando achar aqui, mas eu acho que eu não vou encontrar, não. E aí eu lembro disso. Eu acho que isso tem, sim. O Thompson tem essa perspectiva. Os historiadores já tiveram mais, né? Eu me lembro que um historiador também de uma obra importante, que não se requisita o marxismo, mas o Vitor Kula, a teoria econômica do sistema feudal, ele também, na obra, ele propõe que o que ele está estudando não é um antiquário, na medida em que as formas pré-capitalistas ainda tinham, na altura em que ele escrevia, um impacto muito grande no que então ainda se chamava países do terceiro mundo, e era fundamental entender a dinâmica da economia nessas formas históricas, né? Eu acho que isso tem a ver um pouco com Benjamin, né? Eu não sei se esses autores requisitariam explicitamente ou não. O Walter Benjamin, né? Que é um autor meio maldito no campo do marxismo, né? Mas eu acho que tem um pouco de Benjamin nisso tudo aí. Você não vê, não, Eduardo? Eu acho que tem um pouco essa história, né, de uma pulsão do passado que é ainda presente em níveis muito diversos, né? As lutas atuais envolvem lutas pretéritas, né? E conhecê-las, conhecer os seus limites é parte disso, né?
a coisa lá dos estilhaços messiânicos, para mim, a todo momento vem na cabeça lendo esse livro. Achei aqui, gente. Eu vou ler rapidinho, que é bem curto. Ó, não deveríamos ter como único critério de julgamento o fato de as ações de um homem se justificarem ou não à luz da evolução posterior. Afinal de contas, nós mesmos não estamos no final da evolução social. Podemos descobrir, em algumas das causas perdidas do povo da Revolução Industrial, percepções de males sociais que ainda estão por curar. Além disso, a maior parte do mundo ainda hoje passa por problemas de industrialização e de formação de instituições democráticas, sob muitos aspectos semelhantes à nossa própria experiência durante a Revolução Industrial. Causas que foram perdidas na Inglaterra poderiam ser ganhas na Ásia ou na África. Uhum. É simplesmente apaixonante, né? Pelo menos para mim. Isso, para mim, dá todo sentido do exercício dessa profissão, né? Nessa mesma página 629, acho que o Dudu ia falar alguma coisa. Não, toca aí, eu tô pegando aqui a referência, vai lá. Aquelas pitadas que eu também costumo destacar nessas nossas reuniões, digamos, umas pitadas de epistemologia, com Grano Salles, né? Umas pitadas também de metodologia, né? Então, nessa mesma página 629, ele faz uma referência que eu vou incorporar nos meus exemplos, né? Porque eu falo muito, em muitas situações, acerca da necessidade do historiador ter noção e operar considerando os limites possíveis do grau da generalização que ele produz, com o trabalho, com a pesquisa que desenvolve, né? E que, para esse grau de generalização do discurso do historiador, um dos fatores a serem considerados é a diversidade da base documental que sustenta uma pesquisa, né? E, no meio desse processo, inclusive, o risco que há em algumas proposições de pesquisa que pretendem, a partir da análise do discurso, da emissão de um discurso, imediatamente derivar da emissão do discurso o potencial que ele tem para produzir resultados. Tá? Então, aquela ideia de que você, trabalhando com a emissão de um certo discurso, você é capaz de supor que, uma vez emitido, o discurso tem automaticamente a capacidade de gerar a realidade a que ele se refere. Tá? E aí eu falo nisso com alguma frequência, na medida em que medieval é muito comum as pesquisas operarem com um documento só, ou com uma documentação de um certo tipo, e, no entanto, pretenderem, mesmo com essas limitações, né, caracterizarem como uma manifestação do real uma manifestação primariamente discursiva. Né? E aí eu uso muito o exemplo do poder régio, né? Que é muito farto em exemplos, né, de quando o poder discursa sobre ele mesmo, ele se propõe e se requisita um potencial de realização, uma plenitude de realização prática que a gente sabe que é muito maior do que a efetividade dele na Idade Média, dos riscos embutidos. Então, em pretender extrair do discurso do poder a efetividade do poder em questão. Né? Então, ele diz aqui, na 629, no segundo parágrafo, mas não nos devemos iludir. Ninguém, muito menos os profetas, condiciona a utilização que é feita das suas palavras. E entre os pregadores heréticos e os seus fiéis pode operar-se a mesma clivagem que, no interior do catolicismo, distanciara a teologia erudita da religiosidade popular. Né? Então, ele diz aqui, quer dizer, nem os profetas, né, com a potência sagrada, inclusive, das suas emissões, dos seus discursos, têm controle sobre como esses discursos vão ser apropriados, como vão ser recepcionados e que tipo de ação esses discursos podem vir a gerar, né? Ou a apoiar. Tá? O que é mais um exemplo aí para mim, para quando trabalhar com essas referências em sala de aula, né? Do cuidado que a gente tem que ter de pretender tirar todas as consequências, né, da emissão de um discurso, tirar da emissão todas as consequências possíveis
do trânsito e da produção de efeitos por aquele discurso na sociedade, né? Eu tenho uma... Eu marquei essa mesma passagem, Mário, mas aí a coisa aqui que sinalizei é um pouco na questão da recepção, né? Quanto que a recepção das palavras pode ser extremamente diversa em relação da intenção, né? Sim, sim, sim. Assim, nessas páginas assim que a gente está discutindo agora, eu não marquei nada muito significativo, não. Eu tenho algumas questões que me parecem bacanas da gente discutir, mas são algumas páginas mais à frente, né? Sobretudo a partir da 639, mas eu não sei se vocês querem pontuar alguma coisa antes. A gente vai seguindo um pouco a ordem das páginas, então eu queria pontuar algumas coisas a partir de 639, mas se vocês quiserem ver alguma coisa antes... Eu queria falar então de uma coisa na 629 ainda, que eu queria dizer que eu concordo plenamente com o que o Mário falou, mas eu acho que o que me chamou mais atenção está no mesmo parágrafo, só que mais além, porque ele não só critica então essa ideia de que a gente não pode tomar a emissão do discurso como a efetivação dele automaticamente, como ele diz algo que me parece que vai na seguinte direção. E pouco importa o que foi emitido, e sim o que efetivamente isso implicou. Ele diz assim: de pouco vale discorrer sobre a presença ou a ausência de sintomas de contestação social em qualquer das doutrinas heréticas, se não nos recordarmos de que a importância histórica assumida por essas elucubrações individuais decorreu apenas do fato de terem inspirado movimentos de massa. Então ele está falando, pouco importa o que foi emitido, o que importa precisamente é esse discurso só tem consequências históricas na medida em que ele é apropriado e generalizado. Então, na realidade, pouquíssimo importa, né? Essa emissão. Então, deixa eu ver, eu tinha anotado alguma coisa sobre isso. Então, eu acho que... Pode falar, desculpa. Não, e foi um pouco na linha do que ele fala lá da questão do ferro, né? O quanto que o ferro é só uma... Só faz sentido quando ele se generaliza o seu uso, né? Um pouco nessa mesma direção. Não, perfeito. Então, o que eu escrevi aqui é que o fenômeno, qualquer fenômeno histórico, então, ele deve ser sempre estudado na forma em que adquire num contexto maior, num nível maior de generalização. Porque senão ele não tem nenhum tipo de implicação, consequência histórica, e aí pouco interessa para a gente pensar, né? Porque ele não tem grandes consequências. Então, a gente nunca pode estudar esses fenômenos em estado puro, né? Então, acho que chama atenção justamente para como a gente tem que estar atento a esses discursos nas suas formas emitidas e colocar ele sempre sob crítica. Beleza. Então vamos, Dudu, vamos lá. Então, quando a gente chega mais, avança um pouco mais, né? Ele fala um pouco ao longo das 630, estou falando lá da questão das heresias ainda, de como é que essa experiência religiosa vai acabando sendo incorporada pela igreja via franciscanismo, mas o que me chamou a atenção é quando ele começa a tratar da monarquia. Né? Ele vai dizer alguma coisa como, na 639, alguma coisa como a idealização da monarquia pelos movimentos heréticos como líder de uma sociedade camponesa. E aí aqui, não sei se poderia se falar na criação de uma falsa consciência, não sei se seria exatamente isso, mas um pouco essa ideia de uma idealização e um pouco aquela coisa dele puxar um pouco a orelha dos camponeses e falar: como é que vocês estão aí se vinculando ao rei? Esse cara não tem nada a ver com vocês e tal. E aí eu lembrei aquele Friedman, esqueci o primeiro nome dele. Não é o Milton, não. É o... sim. Paul Friedman. Paul Friedman, exatamente. Em que ele está fazendo análise dessas revoltas camponesas na Baixa Idade Média, né? E em determinado momento do artigo dele, ele vai lá e fala do Domingo Sangrento, da Revolução Russa de 17, da Revolução Russa de 1905. Sim, agora não lembro, mas o Domingo Sangrento, que desencadeia a Revolução Russa, agora não sei se é de 1905 ou de 1917. Mas fundamentalmente ele fala o seguinte: olha,
o muito sangrento foi quando uma massa de camponeses portando signos do imperador, imagens do czar, não sei o quê. E durante muito tempo aquilo ali foi tratado de uma forma como a dizer assim, olha como é que esses camponeses são estúpidos, aquilo, apoio do czar para uma coisa que ele não estava nem ligando para eles, tá? E aí, um pouco do que o Ferdinand vai falar é o seguinte, olha, esses caras não é que eles ignoravam a distância do czar, mas era um pouco de jogar o jogo do poder se construía para extrair benefícios. Né? Mais ou menos aquilo do que, não sei se você lembra, Mário, mas em um dos capítulos da tese eu argumentei que os camponeses se vinculavam, utilizavam o discurso cristão para buscar benefícios, buscar certas dinâmicas que a ideologia dominante tinha criado. Então, olha, dentro dessa ideologia dominante, o rei é o responsável. Olha, eles não podem criar essa lógica e depois desfazê-la. É um pouco que o Thompson vai falar lá no Senhor dos Caçadores. Olha, uma vez que se impõe uma certa codificação, aquela codificação passa a ser constantemente reivindicada pelos setores populares para garantir condições mínimas de sociabilidade, de direitos, enfim. Aí o meu ponto aqui o João Bernardo parece apresentar isso aqui na linha de uma falsa consciência, de um erro de cálculo do campesinato para brincar um pouco com essa coisa que a gente vem falando nas últimas reuniões. Mas aí o que eu fiquei pensando é um pouco nesse sentido, quanto que ele não reproduz, de uma certa maneira, essa visão um pouco tradicional de olhar para esses camponeses através dessa ótica um pouco, vou usar aqui imbecilizado, mas isso não é exatamente isso que ele faz, obviamente, mas de olhar para esse campesinato dessa forma, quando que talvez fosse mais interessante pensar nessa outra dimensão, um pouco de usar o discurso dominante, utilizar a ideologia criada pelos grupos dominantes para alavancar pautas específicas. E aí, me parece muito mais interessante essa via, justamente porque, como o João Bernardo vai falando em algumas partes do livro que a gente já leu, o resultado final desse processo é justamente um fortalecimento da monarquia como vértice dessa senhoria. Então, a minha questão passa a ser o seguinte, será que é um erro de cálculo ou é uma leitura muito bem feita da realidade em que a consolidação da monarquia nessa posição de poder significa reivindicá-la como elemento de proteção numa sociedade senhorial que está se tensionando, né, nesse momento de fragilização das expansões, das colonizações. Mas, enfim, foi o que eu fiquei pensando e eu não faço ideia se isso faz muito sentido. Eu queria muito ouvir o que vocês têm a dizer. Quem vai? Eu acho que não tem muito a acrescentar, não. Eu entendi o que você falou e eu acho que faz bastante sentido, mas sem grandes opiniões sobre isso. Não, Dudu, acho que você tem plena razão. Eu só acho que eu vejo com bons olhos as duas perspectivas. Tá? Por quê? Olha, eu acho que a perspectiva que o Thompson representaria aí não é uma perspectiva de ver. Porque, veja, essa é uma postura que, para mim, no Thompson, está muito claramente associada à crítica que o Thompson faz à perspectiva de impor uma consciência de classe correta, às classes sociais no decurso da história. Tá? E a crítica que ele faz, portanto, à noção de falsa consciência, tá? Sobre a perspectiva de que, enfim, quem é que vai se atribuir o direito, a autoridade para dizer que consciência uma classe tem ou deixa de ter. Tá? E, portanto, eu acho que é uma perspectiva muito interessante, mais interessante até do que umas vertentes culturalistas, tá? De ver como é que, em contextos de terríveis de exploração, de opressão, tá? É possível os setores oprimidos da sociedade criarem espaços, né, de algum respiro, né, espaços de algum desafogo e muitas vezes com processos bastante complexos, em que não é estranho
a utilização, a operação, uma certa inversão da ideologia dominante, tá? Ou de exigências de uma ideologia dominante, que, como ideologia, é muito limitada na sua manifestação. Tá? Ora, as referências que a gente tem, por exemplo, das revoltas camponesas associadas à operação dentro da perspectiva da trifuncionalidade, da ideologia da trifuncionalidade. Né? Portanto, uma reação à aristocracia quando ela deixa de cumprir aquilo que, segundo a ideologia dominante, era a sua função de exercer a proteção. Essa é uma referência muito clara, por exemplo, nas análises sobre a revolta dos irmandinhos, né? Na Galícia, quando até castelos foram destruídos, com a perspectiva de que dos castelos o que deveria sair era a proteção, e ao contrário, o que deles saíam eram malfeitores que promoviam rapina, pilhagem, roubos, né? Contra os camponeses. Né? O Thompson explora muito essa perspectiva, né? Do que ele chama do teatro do poder e como esse teatro do poder é usado pelos setores subalternos. Né? Você tem a célebre máxima lá do Wycliffe, por exemplo, enquanto Eva fiava e Adão arava a terra, onde estavam os senhores, quando os princípios básicos do cristianismo são mobilizados numa revolta. Né? Então, acho que essa é uma referência importante, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, eu acho que também é interessante, como eu disse, né, a perspectiva nessas obras de você reconhecer, digamos, os limites, né? Reconhecer certos limites, reconhecer certos mecanismos, né? Que limitaram a possibilidade de oposição aberta, deflagrada, né? de ruptura efetiva ou de ações de ruptura efetiva com a ordem estabelecida. Na medida em que, para mim, essas obras têm também o condão de chamar atenção para ações no presente e no futuro. Né? Ou seja, eu também acho interessante quando uma obra como essa analisa e descortina certos limites da ação de oposição movida pelos camponeses e quando diz, olha, aqui a participação nessa ideologia, a aceitação de uma certa concepção implicava num limite estrutural para a ação do campesinato. Né? O fato de reconhecerem na realeza, né? Aqui parece ser, inclusive, na perspectiva dele, a preservação de uma tradição remota, né? De um tempo em que os camponeses independentes estariam diretamente associados ao poder régio. Né? É como se fosse uma aspiração que se preserva em meio a um processo generalizado de submissão do campesinato ao poder aristocrático. Né? Mas chamar também a atenção para esse fato, né? De que a preservação dessa tradição, dessa concepção, a incapacidade, num dado contexto, de perceber a mudança radical pela qual o elemento em questão passou, né? É um limite para a ação camponesa. Né? E eu acho que tem o seu valor também identificar os limites, né? Que se impõem para isso, que é essa proposição da história do não. Né? Ela envolve, eu penso, obrigatoriamente, o esforço de perceber, né? o que limitava a ação, né? Quais eram os fatores que davam à ação uma certa característica e também um certo limite. Né? Então, assim, pode ser uma postura meio de PSDB mineiro, né? De ficar em cima do muro, mas eu acho que as duas referências têm o seu valor em níveis distintos. Né? Nem reduzir todo o processo a uma nominação absoluta que chegava ao senso comum e impunha às classes subalternas nenhuma alternativa, né, de ação, mas também perceber que há limites estruturantes para essa ação, né, difíceis de serem superados no quadro dessas sociedades. Né? Entendi, Mari, entendi. Mas a gente tem clareza se isso é uma questão de uma adoção de uma estratégia política do campesinato adotada conscientemente, ou se é um reflexo da ideologia, o fato de depositar as esperanças na monarquia?
que acho que faz alguma diferença também considerar isso, né? Eu não sei se dá para... não sei. Não entendi muito bem a questão, cara. Porque eu não entendi se o João Bernardo está aqui partindo do princípio que essa classe subalterna vai colocar as suas esperanças na monarquia porque ela faz isso de maneira consciente, como uma estratégia política, ou porque isso é um reflexo da ideologia, né, daquele contexto. Não sei, de repente, por exemplo, uma continuidade daquela lógica da taumaturgia, né? Eu acho que eu acho que a questão da consciência é uma questão que tem, né, uma configuração bastante particular, né? Assim, eu defendo a tese de que isso pode ser um objeto do estudo da história, né? A tentativa de definir nas ações humanas aquelas que são ações conscientes ou que têm essa marca, né, ou essa configuração fundamental. Ainda que eu acho que para o processo histórico em si, né, o fato de que sejam conscientes ou não é secundário, né, no sentido de que elas produzem resultados, né, sendo conscientes ou não. E, portanto, a tentativa de definir se são conscientes ou não é um tema potencial do estudo da história, né? Mas eu acho que essa consciência pesa pouco no que se refere aos resultados, né, da ação, né? Ações inconscientes têm o condão de produzir resultados gigantescos, mesmo sendo inconscientes, né? Então, acho que são... Agora, eu acho que tem um pouco de cada coisa aí, né? Porque isso é algo a que muitos autores se referem. A Reina Pastor trata disso também, né? E ela mostra, por exemplo, como a justiça régia foi um instrumento recorrentemente mobilizado pelo campesinato e um instrumento, digamos, um fórum no qual o campesinato perdeu, se não sempre, perdeu na imensa maioria das vezes, né? Mas uma certa aceitação do equilíbrio da justiça régia e de que os males seriam decorrentes de que o rei não estaria informado dos desmandos realizados pela aristocracia, né? A ideia é um pouco de que, né, a distância do poder régio implicava, inclusive, que o rei tivesse limite, ou ficasse limitado na sua capacidade de perceber os desvios, os desníveis, né? Agora, isso configura um limite para a ação camponesa, para a radicalidade da ação, né? Acho que pouco, digamos, num equivalente muito efetivo lá com a posição do campesinato russo em relação ao czar, né? Eu acho que aqui, inclusive, aí entra por elementos que envolvem a questão da sacralidade, né? Porque aqui ele faz a defesa, inclusive, de que a sacralidade régia fosse uma perspectiva fundamentalmente camponesa, né? Que ela teria muito pouca base aristocrática, né? E, portanto, a sua base fundamental seria o campesinato, né? Ligado a antigas tradições que associam o rei ao equilíbrio da ordem cósmica, né? Que o famoso James Fraser lá estudou no Ramo de Ouro, né? Essa realeza que em todo lugar onde existiu, talvez a exceção aí das realezas constitucionais modernas, né? São eivadas de uma sacralidade que envolve não só a pompa e a ritualística, mas a ideia de que a realeza tem, né, uma força, né, sacrada, no sentido, inclusive, de controlar, né, as potências que regem o universo, né? Então, acho que tem um pouco de ambas as coisas aí, né? Essa percepção, talvez um limite da percepção do campesinato, né? Queria só dizer que nas monarquias constitucionais modernas, a Inglaterra sendo a mais famosa delas, o rei também é o chefe da igreja. Então... mas aí, não, o que eu estou dizendo é que a gente já não tem mais expressões, né? Pelo menos penso eu, expressões explícitas de ação, como, por exemplo, os reis ingleses não curam mais escrófula, né? Até onde eu sei. Será? Até onde eu sei, pelo menos.
Porra, bota uma escrófula na frente do. Como é que é o nome do novo rei? É o. Ele não Charles. consegue curar nem. Ele não consegue resolver nem o problema dos dedos de salsicha que ele tem. Bota aquela salsichinha numa escrófula pra tu ver o que não acontece. Aquilo ali, ó, regride na hora. Uma brincadeiras à parte. Não, assim, porque, sei lá, eu gosto muito dessa coisa também. E não me entendam mal com esse comentário que eu faço. Também acho muito interessante essa coisa de ver o que impediu uma ação revolucionária. Né? Eu gosto disso, acho isso maneiro por si só. Mas eu estou lembrando agora também do James Scott e do quanto que ele vai dizer o seguinte: olha, essa expectativa da revolução nas classes subalternas é uma expectativa mais do acadêmico estudando essas classes do que delas mesmas. E que vale mais a pena não morrer do que fazer revolução. E que, portanto, de certa maneira, essas ações que ele chama lá de resistência cotidiana e tal, ainda que sejam menos dignas de produções hollywoodianas, elas são efetivas e que, na sua generalidade, podem, inclusive, impor ao próprio sistema limites estruturais, apesar de serem cotidianas, não coordenadas e tal. Então, meu ponto aqui é também de tentar ver esses sujeitos dentro dos interesses que eles tinham, né, e do que era possível naquela conjuntura. Eu também, de novo, não sei se estou falando uma grande abobrinha, mas pensar um pouco nessa direção também. Do limite do possível, né? Que eu quero dizer isso. O limite do possível naquela conjuntura. Ou não deveria haver limite do possível? Não, acho que sim, eu acho que, é claro, né? Há limites até para o pensamento, né? Para a projeção do pensamento, né? Não há que se duvidar disso, não. Eu acho que é isso, é entender os limites, as possibilidades de operação, né? Mas eu acho que essa é uma lucubração importante, porque, como eu já disse em reuniões nossas, em conversas nossas, eu acho que, a rigor, de fato, o único antídoto para o problema do anacronismo é justamente esse, né? Ou até talvez mais para o problema da teleologia, né? É entender que a história não caminha necessária, incontornavelmente, para o ponto em que a gente se encontra no presente, né? Porque cada ponto no passado supõe, em relação a ele, passado, futuros, vários possíveis, né? E aí entender o que se impôs e por que se impôs, né, envolve entender os projetos, digamos, alternativos que foram rejeitados, né? Ou que foram superados historicamente. E por que o foram, né? Mas sobre isso eu tenho uma dúvida. Esses projetos alternativos que não vingaram, a gente não está trabalhando aí com uma perspectiva de escolhas individuais, imagino, né? Não, de jeito nenhum, né? Mas então, como é que poderia ter sido diferente se as condições estruturais condicionaram um determinado resultado? Mas o resultado é resultado também de uma luta histórica, né? É resultado de um caminho tomado, de uma via tomada pelas contradições que operaram num dado contexto, né? E aí não se impuseram porque eram a única via estrutural possível, né? Mas aí se impuseram por um conjunto de fatores que é preciso entender, né? Como conjunto de fatores atuantes, né? Mas, por exemplo, quando a gente considera aqui o contexto em que o João Bernardo começa a abordar esse livro, O Fim do Mundo Antigo, né, ele parece ter sido pautado por uma expressão relativa da autonomia camponesa em relação à aristocracia, né? A tese do Eduardo, por exemplo, mostra como na Península Ibérica, em algumas regiões, a autonomia camponesa é o quadro mais efetivamente demonstrado pela documentação, tá? E, portanto, um contexto do qual derivava ou se impusesse a pequena propriedade camponesa era uma possibilidade efetiva, que foi, inclusive, vivenciada, tá?
E como possibilidade estava dada, portanto, né? E aí é preciso entender por que essa alternativa que estava dada foi superada por um movimento pelo qual essa autonomia recuou em benefício da expansão da dominação aristocrática, né? Quer dizer, isso não é decorrência de uma condição estrutural, né, que faz derivar necessariamente daí do processo a dominação aristocrática, né? Isso é parte de um movimento efetivo, de uma construção efetiva para a qual, muitas vezes, a própria ação das classes subalternas contribui, né? Então, eu acho que o que eu queria perguntar era mais ou menos o seguinte: qual é o peso da ação política coletiva na determinação do rumo da história, né? Porque é isso, se a gente parte só do princípio que são essas estruturas que vão determinar o que vai acontecer, eu acho que acaba não aí tendo essas possibilidades. Né? Aí é autosserianismo. Não, é a ação coletiva e os limites, inclusive, dessa ação coletiva, né? Por exemplo, uma questão já, né, recorrentemente considerada pelo próprio Marx é o limite da ação camponesa, né? Um limite derivado da própria dinâmica de reprodução, né, das comunidades camponesas, fundada em propriedade familiar, né, fundada no peso relativo enorme dos núcleos familiares, na organização do processo de produção e reprodução, e o que isso representa como limite, por exemplo, à ação coletiva do campesinato, né? Então, a ação coletiva e os seus limites, tá? Digamos, seriam aí os fatores determinantes, né? E, portanto, não há nada previamente decidido, né? Não há uma estrutura que, por si só, determine qual vai ser o movimento necessário da história, né? Você pode considerar que a manutenção do status quo é algo que tem uma força efetiva comparativamente muito maior do que a sua subversão em qualquer momento da história, né? Que, como diz o Thompson, que está sendo hoje bastante lembrado, né, talvez um dos fatores mais vigorosos da preservação do status quo é que para onde a realidade está saturada de status quo, né? Para onde você olha, o status quo se reafirma, né? Eu brinco lá com os meus alunos, no primeiro período, você pode ser um anticapitalista radical. Você acorda, vai comprar pão na padaria, você reproduz capitalismo, né? E isso não é pouco, né? Agora, como ele próprio diz aqui, a gente está tratando de um tópico, na 642, ele destaca que na última frase da 642, nenhuma idealização é desprovida de fundamentos reais. Né? Que é a questão, inclusive, do limite das ideias, né? De onde vêm as ideias, né? Que era uma questão que, de alguma forma, envolvia também lá a minha tese, né? E o livro lá sobre o Assim na Terra como no Céu, né? De onde provêm as ideias, né? Porque a questão do cristianismo e da conversão é fundamentalmente tratada pela historiografia como uma ideia, como cultura, né? Numa autonomia quase que absoluta com relação a qualquer outra manifestação histórica, né? Eu me lembro acho que o melhor livro que eu li naquela altura, como tentativa de análise desse tema, foi o da Karen Joly, né? Acho que é a abordagem mais interessante que eu encontrei nessa perspectiva que eu chamo de culturalista e tudo mais, mas é impressionante como é que ela passa por elementos, né, para os quais ela não dá a menor atenção, em função de uma perspectiva cultural muito marcada, né, que supõe, inclusive, uma autonomia enorme da cultura em relação a qualquer determinação. Né? Mas tem um momento no livro, por exemplo, que ela aborda as invasões normandas à Inglaterra anglo-saxônica, né? E ela
né, faz claramente a referência sem extrair dela nenhuma questão, sem ser minimamente impactada pela referência que acabou de fazer, que a penetração escandinava na ilha, né, favoreceu a cristianização, né, dela derivou um processo mais acentuado de bases materiais para apoiar a conversão, né, apesar dos escandinavos serem ainda fundamentalmente pagãos. E eu falei, nossa, como é que pode, né? De repente, num contexto dado em que a cristianização parece claudicar, ou parece ter limite para se expressar, a penetração de uma leva de pagãos, o resultado da penetração de uma leva considerável de pagãos não foi o reforço do paganismo, mas ao contrário, o reforço da cristianização. E isso não parece representar nenhuma questão para a autora, porque ela não estabelece relações, nexos dessa natureza, né? De que fatores apoiam, limitam uma religião ou outra, né? Então, para ela não constitui nenhum fator estranho, digno de reflexão, o fato de uma leva pagã ter fomentado o não paganismo. Aliás, um paganismo com o qual os anglo-saxões teriam uma intimidade considerável, né? Porque é o mesmo paganismo escandinavo. E, no entanto, isso não cria nenhum impacto nela, né? E na hora que eu li, aquilo me chamou a atenção, me pareceu ser um problema enorme, né? Como é que uma leva de pagãos reforça não o paganismo, ao contrário, o cristianismo, né? Livro da Jolly, sempre retomado diversas vezes ao longo desses 12 anos que eu te conheço, Mário. Referência importante. Não, eu concordo plenamente, Mário. Eu acho realmente que aqui, eu também marquei essa frase, né? Nenhuma idealização é desprovida de fundamentos reais. Eu acho que isso vai muito na contramão do que eu tenho visto bastante vigente, né, dos medievais, né? Que é essa ideia de que, não sei, o estudo do fenômeno cultural por ele mesmo, nas suas características internas, narrativas, é como se isso fosse suficiente para explicar o fenômeno. Mas às vezes nem se tenta explicar nada, só se descreve. Por exemplo, não sei, você pega um fenômeno qualquer, sebastianismo, e ao invés de você fazer uma análise de quais são as relações desse fenômeno com a realidade material, a realidade objetiva, você se limita a descrever quais são as versões do mito, né? Os topoi que ele mobiliza. Isso na melhor das hipóteses, às vezes só conta meio que a historinha mesmo, sabe? Como se fosse grande coisa. É algo que me incomoda bastante, é o que a gente tem discutido, né? Em relação à perspectiva êmica e ética. E aqui me parece que ele adota essa perspectiva ética de maneira bastante vigorosa. Apesar de que eu confesso que em alguns momentos me parece que um pouco também alheio demais às características internas desses fenômenos, as características, digamos assim, esses fenômenos como eles explicam a si mesmos, os discursos da época que explicam esses fenômenos, né? Eu acho, inclusive, eu tive essa visão, acho que seria muito legal se alguém escrevesse um livro, ou um artigo, mas acho que seria mais o caso de um livro, que a primeira metade fosse toda descrevendo o fenômeno de maneira êmica, para numa segunda metade você fazer uma espécie de passagem dessa perspectiva êmica para uma perspectiva ética, pegando cada um dos elementos que são mencionados, elementos narrativos, né, ou as variações do fenômeno cultural, e explicar por que eles variam, né, mas a partir de já uma perspectiva ética, né, e preferencialmente materialista. Eu acho que seria bem legal fazer essa passagem realmente, né, e não só adotar uma ou outra. Eu tenho uma questão um pouco mais à frente, não sei se vocês... Qual página? Aí já é bem pro final mesmo. Não, final não. Na página 662. É uma questão mesmo, porque eu não entendi o que ele quis dizer. Queria
queria a ajuda dos universitários. Uhum. Ele diz na página 662, né? Ele está falando da religiosidade dos povos do Báltico, né? Sendo inseridos, conquistados na prática pelo regime senhorial. E aí ele diz o seguinte, abre aspas, aqui encontramos o verdadeiro conflito religioso, apesar de tão subestimado pelos historiadores que, subservientes ao Estado contemporâneo, confundem no saco sem fundo do paganismo todas as religiões que não consagram a centralização política. E aí eu não entendi onde ele estava querendo bater aqui. Não entendi. Sim. Vamos lá, vamos. Qual é o parágrafo do. Eu olhei no fichamento, aí no meu fichamento eu não sei qual parágrafo é. Deixa eu abrir aqui. Segundo parágrafo. Final do segundo parágrafo da página. Final, Vamos ler o parágrafo. Você faz a leitura, Mara, que eu estou abrindo aqui o livro ainda? Tá. A situação foi muito diferente nas margens do Báltico. Entre os autóctones, o regime senhorial não existia, nem se esboçava sequer, vigorando um sistema socioeconômico descentralizado. A sua expressão religiosa consistia num politeísmo que não hierarquizava os oficiantes, pois eram chefes de cada família ampla de cada comunidade, a encabeçá-las na celebração dos respectivos mortos e na adoração das divindades locais. O regime senhorial não pôde absorver pacificamente esses povos, tal como enquadrou os vizinhos eslavos da Polônia e da Boêmia e os magiares, entre quem estava muito avançada a desagregação das sociedades tradicionais. No Báltico, a assimilação teve de resultar de uma conquista, e a fé que animava os guerreiros germânicos era profundamente diferente da que estimulava a resistência às populações nativas. Aqui encontramos o verdadeiro conflito religioso, apesar de tão subestimado pelos historiadores que, subservientes ao Estado contemporâneo, confundem no saco sem fundo do paganismo todas as religiões que não consagraram a centralização política. E aí? Eu confesso que, relendo o parágrafo, não entendi onde ele quis chegar. Então, eu acho que é o seguinte... Qual é a tua leitura, Caio? Eu tive a impressão, lendo o parágrafo acima, que para ele a característica ele usa essa terminologia, a característica fundamental dessas religiões, enfim, vamos chamar ocidentais, é a sua capacidade de organizar hierarquicamente a sociedade. E aí ele fala um negócio assim: nesses casos, e contrariamente ao que os historiadores pretendem, o caráter religioso da disputa foi pouco importante, pelo menos no que diz respeito à classe senhorial. O que estava em causa era o prevalecimento de um ou outro modelo de sociedade hierarquizada, e qualquer que ele fosse, a religião adotada obedeceria às mesmas características fundamentais. Então parece que para ele a característica fundamental dessas religiões que ele está dando mais atenção é justamente sua capacidade de fazer uma organização social muito hierarquizada, e que se não difere nessa essência, então o caráter religioso é pouco importante. Já nesse segundo exemplo que ele traz, que é o parágrafo que a gente leu antes, né, ele fala que aqui encontramos o verdadeiro conflito religioso, apesar de tão subestimado pelos historiadores. Então eu acho que aqui é um verdadeiro conflito religioso, porque é um embate entre duas religiões, uma que pressupõe, que tem na sua essência essa proposição de uma hierarquização, de uma centralização, e a outra não tem. E é por isso que é um verdadeiro embate religioso, né? Um verdadeiro conflito religioso. Acho que é isso. E é parte dos historiadores modernos que confundem no mesmo saco a coisa do Estado, que é subservientes ao Estado contemporâneo. Aí bagunçou para mim. Aí que até essa parte, cara, eu cheguei a aventar essa possibilidade aí, mas eu falei, não deve ser, porque não faz sentido com o que tá bem depois. Eu juro que assim, essa parte aqui eu não entendi. Assim, parece que eu pulei umas duas frases assim, e perdi alguma coisa. Você tem alguma hipótese, Mário?
Não tem. Isso aqui para mim está estranho também. Eu não consigo decifrar aí essa referência, não. E o pior é que quando eu li, sabe quando você lê alguma coisa que você tem a impressão de que é importante? Eu tive a impressão de que ele queria dizer uma coisa importante aqui, mas eu não entendi o que era. Uhum. Eu acho que ele está fazendo alguma espécie de crítica ao fato de que os historiadores, por serem subservientes ao Estado contemporâneo, não conseguem perceber a pluralidade do paganismo e colocam eles todos numa mesma categoria, que a gente chama de paganismo, porque eles não consagraram a centralização política. Ao contrário, por exemplo, do que se faz quando se estuda a religiosidade que consagra essa centralização política, que aí a gente vê uma enorme variedade delas, né? E aí a gente vê um grande conflito entre elas, mas não sei, algo por aí. A relação disso com a subserviência ao Estado contemporâneo, para mim, não é claro, né? Essa que é a questão. Por que a questão a subserviência ao Estado é aí referida, né? Se fosse a subserviência ao cristianismo, à igreja contemporânea, eu entenderia. Né? Porque o que os historiadores fazem aí, muitas vezes, é meio que reproduzir estratégias de época em que a igreja rebaixa explicitamente as religiões alternativas, né, que são esvaziadas de sentido, de concatenações internas, da condição de sistemas. Né? Isso é evidente. Né? É evidente demais, como historiadores claramente trabalham com a perspectiva de realçar a superioridade do cristianismo em função, inclusive, da riqueza do seu sistema constitutivo, da sua doutrina, né? E esvaziam a quase um caráter pitoresco as religiosidades alternativas que a igreja confronta, o que é você fazer eco das posições de época. Né? Eu me lembro tem um trabalho que argumenta, por exemplo, de que não se deve tomar como um sintoma da importância crescente da religiosidade cristã nas sociedades da Alta Idade Média a fundação de igrejas próprias, porque as igrejas próprias não eram fundadas em função de um móvel religioso, em função de um apelo religioso, mas pura e simplesmente com interesse econômico, que é de apropriar rendas e livrar o patrimônio vinculado àquela igreja do pagamento de impostos. Olha, isso é argumento dos bispos. Você pega os cânones medievais dos concílios ibéricos, dos concílios visigóticos, é o que dizem os bispos, que eram igrejas que não eram, dizem com todas as palavras. Olha, essas são igrejas que não são fundadas com paixão religiosa, mas por puro interesse econômico. Quer dizer, o cara, 2000 anos depois, está usando o mesmo argumento para explicar a história. Né? Então, se ele fala de igreja aqui, eu entenderia. Agora, por que ele refere ao Estado, aí eu já, de fato, não entendo. Para mim, ficou um pouco claro mesmo. Bom, mas que bom que bom e que ruim, né? Que bom que não foi uma falha na minha alfabetização, mas que ruim que a gente ficou com uma passagem meio nebulosa assim, no final do livro. Bom, vamos caminhar para o fecho aí? Tem alguma questão aí no final? Eu acho que valeria só a gente, meio que para, simbolicamente, inclusive, fechar aqui o volume 2, a gente fazer a leitura do último parágrafo, que me parece interessante, o último parágrafo do livro, né? Na 672. Posso fazer a leitura? Pode. Em 1348 e 1349, quando os componentes da grande crise começaram a conjugar a sua ação,
de maneira tanto mais aterradora quanto o agravamento da situação social e econômica se pronunciava pelo golpe da morte iminente, Pelo galope. nessa época, pelo galope, desculpa, pelo galope da morte iminente, nessa época tão frequentemente descrita com as tonalidades sombrias do desespero coletivo, como não entender algo novo nos gestos daquela gente? Passarem além de todas as normas religiosas e sociais não era só um programa de amargura, mas também de esperança. Só lhes faltava abandonar a ascese interior e impor à sociedade as transformações que haviam pretendido operar sobre o espírito. Sabiam já que a Nova Jerusalém se podia encontrar em qualquer lugar. Brevemente aprenderiam que era necessário construir uma Jerusalém real. E essas são as últimas palavras desse livro. E aí o que me chama a atenção é a contraposição à ideia da crise do século XIV como uma coisa negativa, né? E como um momento de um turning point, né? Um momento de virada na história que tem um potencial enorme. Né? Uma questão que já se propôs há muitos anos atrás, um historiador francês, num livro cuja tradução tem por título uma interrogação: Outono da Idade Média ou Primavera dos Novos Tempos? Primavera dos Tempos Modernos. Não, Primavera dos Novos Tempos. Do Philip Wolff? É. Ainda que eu acho que a questão seja diferente aí, né? Porque o que faz o Wolff é separar campos em que a crise se manifesta de níveis de campos outros em que, ao contrário, o que haveria era um indício de crescimento, né? Aqui é ver como é que a dinâmica da crise gera outras realidades, né? Só um parênteses aqui, Mário. Vocês estão me vendo? Os dois títulos estão certos. Uma é a tradução portuguesa, outra é a tradução brasileira. Que é que eu tenho. Você tem a portuguesa, né? Primavera dos Novos Tempos, a edição portuguesa. A edição brasileira é Primavera dos Tempos Modernos. Tá. Enfim. Mas acho que ele faz isso num sentido bem diferente do Philip Wolff. Sim, com certeza. Eu lembro que eu li esse livro para dar disciplina de História Medieval, nas últimas aulas, falando sobre crise da Idade Média e tal. E eu lembro que foi um livro que foi difícil de ler, porque ele é arrastado, um livro lento. Tem já alguns anos isso, e a minha memória desse livro não é a melhor. Mas acho que é isso, sim. A gente... essa expressão que ele segue, e talvez assim ajude a explicar o porquê que ele conclui o livro com esse capítulo, né? Aquele contexto de crise impõe reflexões sobre outros mundos possíveis, e esses outros mundos possíveis seriam essa Jerusalém real que ele fala. Ele chega a se referir, quando ele fala lá dos adeptos do livre espírito, que essa era a mais luminosa consciência da época. Então, mas assim, o que parece é que, como a gente sabe, o final é que essa luminosa consciência vai ser derrotada de novo. Enfim. É um 7-1 todo dia. É um 7-1 todo século, Zuzu. É um 7-1 todo século. Pô, se fosse só um por século, tava bom, né? A gente acumula 7-1. Enfim. E aí, animados para enfrentar o livro 3? Animadérrimos. Bom, pelo menos eu tô. Pô, tô aí nessa saga aí. E o livro 3 eu nunca tinha lido nenhum capítulo. Desse volume eu tinha lido acho que uns 2 ou 3 capítulos. O volume 3 eu nunca li nada. Então tô animado mesmo. Eu acho que é o livro mais difícil. Eu acho que é o livro mais difícil, eu acho. Então, mãos à obra. Eu tô curioso de verdade, sim. Bem curioso. Bom, pessoal. Bom, de resto, vamos desejar boas festas ao nosso público, né?
Bom, você tinha prometido pra gente uma apresentação do Quebra-Nozes, Mário. Então a gente está aqui aguardando. Né? Sim, pode sim. Peraí que eu vou. Eita, o que vem por aí? Eita, o que vem por aí? Bom, Caio, então acho que é isso, né? Acho que é isso. O professor Mário Jorge nos deixa. Eita, o que ele vai aprontar, gente? Fico com medo quando ele faz essas coisas. Acho que o Praguinha quer participar também, não sei. Será que ele só foi embora e vai ficar assim mesmo? Eu tava pensando nisso aí, talvez. Cara, acho que melhor a gente encerrar aqui então, né? E desejamos feliz. Ah, não, voltou, Mário Jorge. O que vem por aí? E o Quebra-Nozes, Mário? O Quebra-Nozes? Nossa. Bom, então com essa cena a gente termina 2022 e o volume 2 da obra Poder e Dinheiro. Beijos a todos e todas, obrigado por acompanhar as nossas discussões e a gente recomeça em fevereiro do ano que vem. Que seja uma primavera de novos tempos, realmente. Até logo, pessoal. Longo é o caminho, mas grande é a meta, né? Vai de reto, Satã.